Três palavras são importantes quando a gente vai estudar o tema da oração, explicando a sua relação com a fé. Certeza, convicção e testemunho. Como essas palavras definem fé? É o que a gente vai estudar hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Estamos estudando sobre a oração. Se você está ligando sua TV ou está acessando aí a gente por alguma uma rede social, algum streaming aí, um canal de streaming, olha, esse é o programa Escola Bíblica. E aqui a gente estuda a Bíblia, isso mesmo. E a gente tem um guia de estudos e a gente exercita. A gente lê textos, a gente tem um texto para você comentar, para você completar. Essa é uma escola e você está convidado a estar com a gente nesses próximos momentos. E receber aí o seu guia de estudos, que é o nosso material de exercício, você pode receber na sua casa gratuitamente. Três maneiras bem simples e rápidas para você pedir seu guia de estudos, tá? Vamos lá. Anota aí, rapidinho, se não tira uma fotinho. Vamos lá. Primeira forma é essa aqui, ó, mandando mensagem para o WhatsApp. Por que a primeira? Porque você pode fazer isso agora. Isso mesmo. É o 12982444449. Mande uma mensagem neste momento, tá bom? Segunda forma é acessando o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Nos dois, você vai preencher um cadastro, que é bem simples. Coloca ali as informações, lembrando que a gente segue a Lei de Proteção Geral de Dados, então você pode ficar tranquilo. Preencheu, peça o seu guia. Terceira forma, liga para a gente, só que daí tem que ser no horário comercial. Aqui, ó, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente e receba o seu guia de estudos. Um guia, olha, um conteúdo maravilhoso, diagramação, vale a pena, tá bom? Quero também dizer a você que como a gente está numa escola, a gente tem uma diversidade, né? São muitos alunos aqui, ontem não deu para mandar abraço para todo mundo, vou olhar para cá. Olá, pastor Gilmar, manda um abraço para Sônia de Ribeirão Preto. Um abraço, Sônia, assisto todos os dias. Deus abençoe, Sônia. Meu nome é Rosália, eu sou do Maranhão, município de Buriticupu. Peço oração pelas minhas filhas, pelo meu esposo. Eles buscam conhecer cada vez mais a palavra, assisto os programas e gosto muito. Um abraço para todos aqui. Obrigado, Rosália. Deus abençoe sua família, que os anjos estejam protegendo sua casa todos os dias. Tá bom, Rosália? Tá aqui, ó. Esse é o WhatsApp para você mandar os recadinhos, abraços, que a gente gosta dessa interação. É o 12981091268. Mas vamos ao nosso estudo da palavra, porque o nosso guia de estudos, ele tem um único objetivo, nos conduzir à Bíblia. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar pedindo iluminação? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a sua palavra. Obrigado porque o Senhor, através do Espírito, nos quer dar iluminação. E nós clamamos pelo Espírito. Eu não sei quem nos assiste nesse momento, a realidade, os desafios, como cada um está. Mas eu suplico que a tua mão se estenda sobre cada casa. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Se você ainda não tem o guia, peça seu guia de estudos.
Se não, pega a sua Bíblia, anota aí, porque eu sempre digo que esse material é um material importante para a gente ao longo da vida cristã. Eu gosto de vez em quando, pegar minha Bíblia aqui, retomar, ver textos que eu marquei, o que eu anotei. Isso faz toda a diferença. Ontem nós terminamos trabalhando qual a ligação, né, entre fé e a oração. E a gente vai aprofundar isso. Ontem a gente apresentou que no capítulo 21 de São Mateus, o Senhor discorre nos seus últimos momentos de vida que a sua comunidade religiosa, o templo, o local onde os judeus estavam ali para adorar, deveria ser um local de acolhimento, um local onde eles deveriam ser abraçados, eles deveriam ser acolhidos, e aquele local se tornou um comércio. E na sequência, quando ele faz com que aquela figueira se seque, ele está dizendo que aquele povo havia abandonado esse contato genuíno com ele. Por quê? Porque através da oração, nós desenvolvemos a nossa fé. E a gente vai hoje entender o que é esta fé, e a partir de amanhã, como a gente... Já vou trabalhar um pouquinho hoje, como a gente desenvolve isso no processo da oração. E eu quero ir... o Guia de Estudos cita o verso 6 do capítulo 11 de Hebreus, e eu convido você, pega a sua Bíblia, eu não cheguei ao verso 6, mas pega a sua Bíblia aí, porque eu vou começar no verso 1. Mas o verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra bem, o Senhor não está colocando condição, que eu não agrado se eu não tiver fé. Sempre que o autor bíblico está colocando isso, ele está dizendo que é um caminho. Por que eu não vou agradar? Porque a fé vai me criar uma sintonia com Deus. E se eu não tiver sintonizado com Ele, de alguma forma, eu estou desconectado. E esse estar desconectado me afasta dos propósitos que Ele tem para a minha vida. Dá para entender que se você está em sintonia com Ele, você começa a entender muito mais os propósitos que Ele tem. Agora, se você não está em sintonia com Ele, você está se afastando dEle. E aí o que reina no pensamento? São as nossas vontades. Tá? Por isso que ele está dizendo, sem fé é impossível. Mas eu quero voltar nos versos anteriores. Esse capítulo 11 é um dos capítulos da Bíblia, de Hebreus, que vale a pena a gente ler, reler, sublinhar. A gente tem, por exemplo, olha, eu poderia citar aqui, uma sucessão, a repetição de versos, no verso 4, pela fé, no verso 5, pela fé. E aí ele vai citar os personagens, lá no verso 8, pela fé, porque ele está dizendo assim, citando exemplos de personagens que viveram pela fé, mas ele começa o capítulo explicando o que é essa fé. E eu quero compartilhar com você até o verso 3. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. É importante que a gente analise aqui as duas palavras. Certeza, originalmente dá a ideia de garantia, um título de propriedade, como se está alicerçado aquilo que eu creio. Então ela a fé é o alicerce das coisas que se esperam. Eu ainda não sei o que aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho a certeza que vai acontecer. E a gente vai entender aonde está baseada essa certeza. Porque a palavra é a fonte disso. Vou dar exemplo. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu creio e sei que Ele vai voltar. Dá para entender?
eu peço algo para Deus, eu não sei se Ele vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu pedi, mas eu sei que Ele vai fazer o melhor, porque o meu pedido pode estar equivocado. A gente já trabalhou um pouquinho isso, mas agora a gente vai aprofundar isso. Dá para entender? Pedir algo para Deus? Estou clamando ao Senhor? Não sei qual é a resposta, mas eu sei que algo está sendo feito por mim e é melhor do que aquilo que às vezes eu tenho perspectiva de que é o melhor, porque o meu olhar pode estar equivocado. Vamos lá. E é a convicção, a prova, é uma persuasão íntima. Eu estou convicto de fatos que se não veem. Não sei o que vai acontecer e não estou vendo, mas eu tenho convicção do que está acontecendo. São duas palavras importantes, a gente já vai voltar nelas. Verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Essa é uma terceira palavra. Pela fé eles obtiveram bom testemunho. Então, o exercício da fé fez com que eles desenvolvessem, ou seja, que eles contagiassem todas as pessoas que viviam ao redor deles. E essa palavra testemunho, no capítulo 11, é uma palavra importante. Por exemplo, ela se repete no verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, ele revelou. E o que fez revelar? O que fez revelar? O que faz a gente revelar e contagiar verdadeiramente o que a gente é? A fé. E talvez eu estou falando para você que conhece alguém assim. Pessoa de fé. Você já se referiu a alguém assim? Lembra? Essa é uma pessoa de fé. E por que você se referiu? Porque de alguma forma, em algum momento da vida, ele testemunhou, ele revelou aquilo que ele acreditava. Porque não tem jeito. Lembra da parábola da figueira que o Senhor secou? Lembra? Ela não dava frutos. E o indivíduo que tem fé vai dar frutos. Ou seja, ele dará testemunho daquilo que ele é. E todos esses personagens testemunharam aquilo que eles eram, como cita no verso 5 o caso de Enoque. É para a gente pensar que não tem como ficar só para mim, e não é uma coisa que eu tenho intenção, viu? Ou seja, que todas as pessoas percebam que eu tenho fé. Não, não é intencional, é natural. Porque o intencional está focado no indivíduo, nele mesmo. E o natural, ele exala, ele mostra, ele revela. E essa pessoa que você pensou aí, que você lembrou que tinha fé, ele nunca saiu por aí dizendo, eu tenho fé. Mas nos momentos difíceis da vida, ele confiou, ele creu, ele estava alicerçado em Jesus, porque ele tinha certeza e ele tinha convicção. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai fazer a relação disso com a oração. É rapidinho, a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Eu dei essa suspirada aqui porque eu vou dizer para você, quando eu fico aqui no intervalo pensando, né? Será que eu fui didático? Minha explicação foi clara? Foi assim, porque a gente quer compartilhar o melhor, não é o conhecimento nosso aqui pessoal, não. É o conhecimento da palavra, porque é a palavra de Deus que nos dá a base. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, se você está começando a ler, ou se você tem barreiras, preconceitos com algum tipo de cristianismo, né, de crença, não sei. Vou dizer para você, venha para o texto bíblico
estude, leia, você vai perceber que a palavra, que a Bíblia é um livro sobrenatural. Lembrando que esse é o programa Escola Bíblica e você pode solicitar o nosso guia de estudos. Está aparecendo aí na sua tela a forma, não vou gastar mais tempo agora, né? Mas você pode solicitar, está aí, peça gratuitamente o nosso guia de estudos, que nessa temporada é sobre a oração, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos explorar o texto, Hebreus capítulo 11, agora o verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Eu, na introdução, até deveria ter buscado outra palavra aqui, né? Certeza, convicção, testemunho e entendimento. Pela fé nós entendemos. Através do quê? E ele está citando um exemplo. A formação do universo. Por que a formação do universo é importante? Porque aqui está a minha origem. E a minha origem vem de Deus. E se eu sei de onde eu vim, eu sei a razão pela qual eu estou aqui. E eu começo a entender os propósitos da vida. E diante das interrogações, a palavra de Deus vai dizer o caminho. E eu posso crer nisso ou não crer. Eu posso aceitar ou não. Amanhã, por exemplo, eu vou trabalhar como que a dúvida vai gerar um processo de tropeço para a gente. E talvez eu estou falando para você que duvida das coisas. Você não pode perder amanhã. A gente vai trabalhar o tema da dúvida. Porque eu posso entender e acreditar, ou eu posso ter dificuldade para entender, mas estar disposto a acreditar. Abrir meu coração para isso. Ou eu posso simplesmente... Porque há um limite, né? Eu não estou dizendo que duvidar, né, é em si todo mal, né? Não, eu posso ter dúvidas. Mas eu abro o meu coração porque eu quero crer. Não simplesmente eu me fecho a não acreditar. O entendimento vem através da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que vai me trazer a convicção, o entendimento? A palavra. E a gente vai explorar isso aqui. A palavra traz entendimento. E aqui, esse quadro é para a gente ilustrar um pouquinho as várias dimensões que a fé tem, tá? Então, ela vai me trazer entendimento. E esse entendimento vem através da palavra. A palavra é o caminho de crença. Segundo, fé é a certeza. Eu tenho a certeza. Eu tenho dentro de mim, como a gente viu, aquela convicção, uma convicção, a persuasão íntima. A fé é a convicção, aqui é o alicerce. Ela é a convicção, ela é a base. A fé se exercita, e eu coloquei essa palavra exercício aqui, porque eu gostei muito, uma vez, uma definição muito simples. Como eu desenvolvo a minha fé? Exercitando. E eu até já usei esse exemplo aqui. Como o indivíduo que vai à academia fazer seu exercício. Não estou falando simplesmente por uma questão de beleza física, mas a necessidade do exercício é importante para a saúde, com a idade para perda de musculatura, de massa magra, o que dizem os especialistas. E esse exercício faz o quê? Faz com que eu desenvolva a musculatura. E o exercício de caminhos da vida cristã desenvolvem a minha fé. E eu poderia citar pessoas com quem eu convivo, são pessoas que acreditam. Não importa o que acreditam, mas são pessoas que acreditam, são pessoas que estão com o coração aberto, podem pensar diferente de mim, mas estão abertos a ouvirem o que eu tenho para compartilhar, ou se afastam diante disso. E pessoas que acreditam no que eu acredito, elas contribuem para o meu crescimento ou elas me desanimam no caminho? Então, testemunhar do que eu acredito é um exercício. A palavra é a base, eu já vou para a palavra aqui.
A verdadeira fé, a fé genuína, ela está alicerçada na palavra. Não tem como eu desenvolver fé se eu não estou ligado à palavra, se eu não me rendo à palavra. Dá para você entender isso? Entende? Isso não é algo cego, não é cego. Não é radical, não é isso que eu estou dizendo. Mas é extrair do texto o que ele tem para me dizer e fazer de mim alguém que beneficie aqueles que estão ao meu redor. E a oração? A oração é esse exercício de entrega e de confiança. E aí, o que acontece com a minha fé? Eu estou desenvolvendo a musculatura. E aí, eu vou irradiar, vou testemunhar, vou mostrar para todas as pessoas o que esta fé está fazendo em mim. Agora vamos pensar na oração. E temos que fazer a ligação da fé com a oração. A oração me conecta também com a palavra. Por quê? Vou tentar explicar aqui. Eu não penso no que eu quero, mas eu me ligo à palavra. E eu estou desenvolvendo minha fé em crer no que o texto está dizendo. E esse desenvolvimento da fé no que o texto está dizendo, eu digo isso para Deus, eu converso com Deus sobre isso. Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Eu talvez estou falando para você hoje à noite que talvez precisa entender algumas coisas da palavra que você não entende. Peça com fé e conversa com Deus. Semana passada eu recebi a ligação de uma pessoa muito querida, dizendo assim, eu quero entender mais. Eu quero compreender os propósitos de Deus, mas tem algumas coisas da palavra que eu não consigo entender. Há uma disposição no coração dessa pessoa. Há uma disposição do seu coração? Então, eu me conecto através da oração à palavra de Deus porque eu estou fazendo como um ato de fé. Eu estou convicto, eu estou certo. E eu quero. Até tenho as interrogações, mas eu quero. Olha só o que o texto diz. E eu estou em sintonia. Para mim essa é a grande palavra, tanto no aspecto da oração quanto no aspecto da fé. Eu tenho confiança total no que a palavra apresenta. E aí, a conexão se dá através do exercício. Deu para você entender? A oração me coloca em sintonia com a palavra, em conexão com a palavra, me coloca em sintonia com Deus, porque eu não confio mais em mim, mas eu confio nele. E eu quero perguntar para você, quando você tem se colocado diante de Deus através da oração, você tem percebido essa sintonia, essa conexão com a palavra, logo com o que o Senhor é? Porque a palavra é a manifestação do desejo do Senhor. E eu quero concluir com esta frase de Warren Wiersbe. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências. Apesar das circunstâncias e das consequências, eu me coloco diante do Senhor e digo assim, Senhor, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza. Eu quero entrar em sintonia contigo, porque a Tua palavra me apresentou. Eu sei que é desafiador, porque nem todas as circunstâncias da vida são favoráveis. Nem todas as situações que a gente passa são favoráveis. E nem todas as consequências são as que a gente gostaria que fossem. Mas quando nós confiamos, quando nós temos fé e clamamos ao Senhor, nós vamos viver acima das circunstâncias e acima das consequências, porque estaremos certos
de que o Senhor vai nos carregar. Eu quero orar por isso. Pai do céu, se alguém neste momento está vivendo uma circunstância difícil, está vivendo consequências difíceis por ser fiel à palavra, que ele se sinta abraçado, amado, erguido, carregado por Ti. Que ele tenha certeza de que o Senhor não vai desampará-lo e transformará tudo numa grande bênção. Em nome de Jesus. Amém.